Olá, seja bem-vindo ao canal Lotus Learning System, me chamo José Manuel e neste vídeo vou ensinar como configurar o módulo de Intrastat para uso na aplicação Artsoft. Este módulo dirige-se então a todas as empresas que intervenham na transação de bens entre os Estados-membros abrangidos pelo IVA e que ultrapassem os valores dos limiares estatísticos de assimilação. O Instituto Nacional de Estatística fixa anualmente os limiares estatísticos de assimilação por fluxo, pelos quais são definidas as obrigações dos responsáveis pelo fornecimento da informação. Vamos então começar pelas configurações na aplicação. Temos então configurar primeiro a tabela dos países. Vamos aqui às configurações, tabelas gerais e temos então aqui países. Temos então aqui a tabela de países. Nesta tabela teremos então que verificar em cada país, vamos dar aqui o exemplo do país França, se temos aqui na tabela então aqui da linha 11 o código do país de Intrastat, aqui. De seguida vamos para as configurações da tabela do Intrastat. Vamos então configurações, tabelas gerais e temos aqui Intrastat. Nesta primeira tabela de regiões vamos então aqui ver as regiões que correspondem às regiões de origem, exportação ou destino, importação dos produtos vendidos. Seguimos para a segunda tabela, configurações, tabelas gerais, Intrastat, temos então aqui portos e aeroportos. Então esta tabela corresponde à localização dos portos e aeroportos existentes no país. A próxima tabela ainda de Intrastat, vamos aqui às configurações, tabelas gerais, novamente aqui Intrastat, temos então aqui naturezas de transação, corresponde então às naturezas de transação associadas a cada tipo de documento. Por fim, a última tabela da Intrastat, vamos então aqui configurações, tabelas gerais, novamente aqui Intrastat, temos então aqui esta tabela, nomenclatura combinada Intrastat. Esta tabela corresponde então à classificação dos artigos. Vamos então dar aqui um exemplo desta tabela do código NC8, vamos aqui abrir e como podem ver, existem já artigos previamente classificados nesta tabela. Para cada nomenclatura existem algumas características que já se encontram preenchidas e que obedecem às especificações do Instituto Nacional de Estatística. Esta tabela é atualizada todos os anos pelo INE, podendo existir alterações de um ano para o outro ao nível dos códigos de artigo. Para facilitar a atualização dos dados, é possível efetuar uma importação diretamente do Instituto Nacional de Estatística através da opção de barra de ferramentas para o efeito. De seguida vamos fazer então umas configurações na ficha da empresa. Vamos então aqui às configurações, configurar empresa, temos aqui o separador gestão comercial e temos então aqui um separador Intrastat. Vamos então aqui abrir para vos poder então explicar os campos que são necessários. Neste campo aqui 198, NIF do responsável, temos que ter em atenção que só deve ser preenchido o NIF do responsável pelo envio quando não é a própria empresa a enviar o ficheiro, por exemplo, uma empresa de pequena dimensão em que a prestação deste serviço é efetuada por terceiros. De forma a facilitar a conversão dos códigos NC8 nos artigos sujeitos ao Intrastat e de evitar que se tenha de importar a tabela de nomenclatura combinada em todos os ficheiros de trabalho onde vai ser usada, foi disponibilizada então uma entrada de menu aqui, empresa, temos aqui funções de supervisão, temos aqui consolidações e temos então aqui aplicar equivalências NC8 aos artigos. Desta forma deixa de ser necessário aceder ao ícone importar INE da tabela geral de configuração Intrastat nomenclatura combinada. No entanto, se tiver vários ficheiros de trabalho que necessitem desta conversão, terá de aceder a cada um deles e executar esta rotina de consolidação. Esta operação verifica os artigos que contêm códigos NC8 do ano anterior e que sofreram alterações no ano atual e, se possível, atualiza-os com os respectivos códigos do ano atual. O passo a seguir será então configurar a tabela de condições de entrega. A mesma está então aqui configurações, tabela de gestão comercial, documentos e temos então aqui condições de entrega Intrastat. Nestas colunas, então aqui, percentagem de compra, percentagem de venda, devem ser colocados os valores percentuais correspondentes aos valores estatísticos. Para mais esclarecimentos, deverá consultar o site do Instituto Nacional de Estatística referente ao Intrastat. De seguida, vamos configurar a tabela de artigos. A mesma está então aqui, configurações, tabela de gestão comercial,
temos então aqui artigos e novamente a opção artigos. Inicialmente deverá configurar então uma tabela chamada unidades de movimentação. Ela está aqui, unidades de movimentação. Dependendo da unidade de medida associada ao artigo, deve ser colocado o fator de conversão para o Intrastat. Por exemplo, se um artigo for vendido à tonelada, mas para efeitos de Intrastat apenas interessa obter as vendas em quilogramas, deve colocar 1000 na coluna fator IS. De seguida, devemos então associar a região a um armazém. Para isso, então, temos aqui configurações, temos aqui tabela de gestão comercial, temos aqui a opção artigos e temos a opção aqui armazéns. A próxima tabela a configurar ou verificar é a tabela de modo de expedição. Está aqui então nas configurações, tabela de gestão comercial, opção terceiros. Então aqui a opção diversos e temos então aqui modo de expedição. Temos esta tabela aqui de modo de expedição, que é composta então aqui com uma coluna no nome do modo de expedição. Neste caso aqui temos um exemplo de nossa viatura, o código de Intrastat. Quando nós clicamos aqui também podemos escolher o respectivo código. Continuando ainda na configuração das tabelas, passamos então às condições de entrega de Intrastat no registro de terceiro. Vamos então aqui chamar aqui um terceiro para poder dar o exemplo. Aqui ao separador fornecedor e temos aqui nos diversos, temos então aqui este código aqui, código de entrega. Nós vamos fazer então alterar e como podem ver aqui, eu tenho aqui uma tabela à qual eu tenho que associar. De seguida temos também que fazer uma configuração a nível da ficha de o artigo. Aqui chamamos o artigo, no separador geral, temos aqui, neste aqui campo, então, o Intrastat, temos a classificação Intrastat e temos aqui também o país de origem, é necessário preencher. A última configuração necessária refere-se então aos documentos. Vamos a configurações, tabela gestão comercial documentos, séries de documentos, vamos então aqui às entradas, vamos escolher por exemplo, para dar exemplo, aqui entrada vossa faturas e aqui temos um separador Intrastat ao qual temos que associar a natureza da transação Intrastat. Isto é uma tabela que está aqui preenchida. Para poder então utilizar o módulo Intrastat na aplicação Artsoft, vamos então ao gestão comercial, documentos, os meus documentos, vamos aqui às entradas e vamos escolher, por exemplo, aqui a entrada, aqui, mercado comunitário, é 005. Ao carregar aqui no botão inserir e depois de colocar aqui o número do fornecedor, este terá então que estar com as configurações corretas para aqui no módulo Intrastat me aparecerem então aqui as condições necessárias. De seguida, quando eu iniciar então os lançamentos, ao colocar aqui a referência do artigo que foi previamente configurada para trabalhar com o Intrastat, vai-me então aparecer um campo para selecionar o país de origem. Uma vez lançado então aqui o artigo, neste caso desta fatura de exemplo, temos então aqui o botão mais informações e temos aqui a opção Intrastat entrega. Então aqui vamos selecionar as condições de entrega, está aqui uma tabela e o porto, aeroporto, que está aqui também uma tabela. De seguida e por fim passamos para o Intrastat. Temos então gestão comercial, documentos, temos aqui operações diversas e temos aqui a opção Intrastat. Neste ecrã do Intrastat podemos depois, uma vez elaborados os Intrastats, podemos consultá-los, eles irão aparecer por aqui e temos aqui a possibilidade de selecionar o ano, temos a possibilidade de criar uma nova declaração, anular, corrigir, eliminar, consultar o WebInc, validar NC8 artigos ou documentos, temos aqui a opção de sair e a opção ajuda. Aqui neste botão WebInc é aberta então a página da internet webinc.ine.pt para se confirmar o upload do ficheiro WebInc para que o utilizador introduza o seu código de aderente e respectiva password. Estou disponível pelos seguintes contactos para esclarecimento de qualquer dúvida que possa ter. Muito obrigado por assistir. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e aproveite para se inscrever no canal.